Ter ou ser? Eis a questão. E por que não os dois? Por que não ter e ser? Não precisa ser ou, pode ser e. Porque o nosso ter se soma ao nosso ser. Um é dependente do outro. Quando nós começamos nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho mais sintonizado com o nosso lado espiritual, às vezes nós somos levados a acreditar que ter questões materiais, dinheiro, posses, seja lá o que for, é ruim, é errado, é feio. Algumas vertentes nos dizem que nós precisamos abnegar de tudo isso para ser feliz. E não é errado, é o que essas vertentes acreditam. Talvez isso faça sentido para eles. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos, eu entendo, né, conforme o que eu refleti, conforme o que eu tenho vivenciado, que é extremamente possível e inclusive necessário nós termos e sermos, unindo, colocando os dois juntos. Nada está separado, tudo está junto, convivendo em união e faz parte do nosso ser. Então nós somos seres que vivemos num plano material, e por vivermos num plano material, nós precisamos dispor de coisas do plano material, ter coisas que vêm do plano material, seja alimento, abrigo, situações básicas para que nós possamos vivenciar essa vida nesse plano. Então tudo isso faz parte do ter. Mas sim, eu compreendo que nós precisamos ter, sim. E muito se fala, né, de que pode viver com menos, pode viver com pouco. Eu concordo perfeitamente, nós precisamos ter a capacidade de distinguir o que é necessário e o que a gente às vezes está adquirindo de maneira exagerada, compulsiva, só para alimentar um prazer momentâneo. Mas o ter posses, o ter riquezas não é errado. O ter, ele nos permite vivenciar essa experiência de uma maneira diferente, ou seja, quanto mais nós temos, mais nós podemos utilizar isso que nós temos para contribuir com a nossa evolução do ser e também para contribuir com a evolução dos outros seres no nosso entorno. Eu parto do princípio que se nós temos, por exemplo, mais dinheiro, é porque com esse dinheiro a mais que nós temos, quando comparado talvez com outra pessoa, nós utilizemos ele para que nós possamos evoluirmos, nós crescermos como ser humano e também contribuirmos para o crescimento do todo. Então, quando eu olho sobre esse aspecto, eu percebo que ter não é ruim, desde que ele seja direcionado para a evolução do ser. Por isso que ter e ser vivem em conjunto, vivem juntos e não separados, como às vezes a gente acredita. Então veja bem, né, um exemplo bem bobo, bem simples, né? Quantas pessoas no mundo, né, passam fome, não têm abrigo, não têm a mínima possibilidade de viver de uma maneira digna? E como é que eles vão evoluir o ser quando o ter deles está tão defasado? E, ao mesmo tempo, como que uma pessoa, talvez extremamente rica, com muitas e muitas e muitas posses, que só pensa no ter, vai conseguir desenvolver o ser? Entende que é necessário, como tudo na vida, ter esse equilíbrio para que nós possamos, com consciência, utilizar esse ter para a evolução do ser e utilizar o ser para contribuir com a evolução do ter.
Talvez vocês nunca tenham pensado nisso, e talvez eu também não de uma maneira assim tão profunda. Mas nesse momento foi necessário nós termos esse olhar para que nós compreendamos o quanto que os dois são importantes. Os dois integram o nosso desenvolvimento e a nossa experiência humana nesse plano. Então, agora integrando o nosso ter e o nosso ser, eu convido vocês e eu a vivermos essa experiência de maneira integrada, utilizando o ter a favor do meu ser e de todos os seres. E que vocês também utilizem aquilo que vocês têm a favor de vocês e de todos os seres. Desejo que vocês estejam em paz, desejo que vocês sejam muito felizes e agradeço imensamente pela oportunidade de termos essa troca. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.